Oi gente, o Marcelo aqui, nós estamos fazendo o primeiro vídeo da nossa segunda aula da nossa quinta unidade. E sobre o que a gente vai falar nesse vídeo ou nessa aula? Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a produção de games é tão difícil, é um empreendimento tão difícil para a gente fazer sozinho. Mas a gente vai levantar algumas opções de produções alternativas, quer dizer, coisas que são possíveis de fazer sem saber programação, sem ter programador trabalhando com a gente, etc. Depois a gente vai olhar um pouquinho maneiras de usar games sem ter que construí-los, em que você constrói, na verdade, tarefas ou narrativas que acontecem dentro de games que estão abertos para serem usados. Vamos pensar também, vamos falar um pouquinho sobre mods, que são projetos de modificação de games já existentes, e no final vou dar vou dar um exemplo para vocês, ou vários exemplos de como usar os games em múltiplas situações. A gente tende muito a pensar que na relação do sujeito com o videogame, né? Mas além desse com, tem uma série de outras preposições aí que a gente pode usar para repensar essa história. Então vamos lá. Primeira coisa, a produção de games, vocês devem estar a par de que existe uma graduação em produção de games, né? Então são 4 anos, não sei lá quantas disciplinas, né? Para uma pessoa se tornar produtora de game, o que não quer dizer que essa pessoa vai sentar e produzir o game inteiro sozinha, para ela entender como funciona o processo e adquirir algumas dessas habilidades. Então, dificilmente a gente vai conseguir sentar e criar um game, né? A não ser que você faça uma coisa muito simples. E aí você tem que se questionar se vale a pena fazer uma coisa tão simples quando os alunos têm acesso a coisas muito mais legais, né? Será que não é mais legal usar o que os alunos já fazem de um jeito pedagogicamente interessante, né? Então, para você ter uma ideia, dentro de um videogame você tem gente especializada em artes visuais, em efeitos sonoros, você tem roteiristas profissionais, quer dizer, um pessoal que faz roteiro de filme, roteiro de série e roteiros especializados para videogame, né? Tem o pessoal da programação, e aí quando você fala programação, não é só que faz e passa primeiro, etc. Por exemplo, esse mundo do jogo, ele tem que ter uma física. Essa física é uma física simulada do mundo real ou uma física diferente? Uma química igual do mundo real ou uma química diferente, né? Isso tudo tem que ser programado, né? Muitas vezes você tem jogadores que são robôs, né? São motores de inteligência artificial, em que você precisa enfrentar, digamos, esse monstro, essa coisa que não é outro jogador, né? É um outro pedaço de software, tem que ser programado, possivelmente um programador não consegue fazer tudo isso sozinho, né? Depois você tem todas as questões de hardware, que já tem a ver com engenharia de computador, etc. e tal. Depois você tem o problema do licenciamento e do copyright, então como é que eu vou tirar como se fosse uma patente, né, o copyright desse jogo, para que os meus direitos estejam protegidos aí contra piratas, etc. e tal, no caso de jogos comerciais, né? E depois tem o pessoal do marketing que vai promover, vender esse videogame, fazer ele acontecer, depois mais para frente talvez ver como é que faz para transformar o videogame em filme, com que estúdio que vai negociar. Então, é um negócio estupidamente complexo, hoje é uma indústria muito mais importante do que a do cinema em termos de grana. Então, você não vai conseguir fazer, né? A gente não vai conseguir fazer assim, sozinho. Mas tem maneiras de você entrar na prática sem, de fato, fazer o videogame a partir do nada. Por exemplo, você tem certos softwares, certas plataformas online, né, que estão disponíveis para que você programe jogos com um pouquinho de noção de um funcionamento do software, não precisa nem conhecer programação. O software tem maneiras um pouco cifradas que você precisa aprender de fazer as coisas acontecerem. O processo é muito parecido com o processo do blog, né? No começo da internet, as páginas eram estáticas e as pessoas precisavam escrever um código HTML para ter um site. Então você queria atualizar o seu site ou mudar alguma coisa no seu site, você tinha que chamar um web designer ou um webmaster para fazer isso para você. Depois criaram esses sistemas de blog, plataformas de blog mais modernas, em que a grande parte, né, desses problemas de apresentação e de funcionamento, que demandavam escrever código, eles já são prontos. E você vai lá e bota o vídeo, bota o texto, etc., e o blog está pronto. Então, esse mesmo princípio, né, ele existe para a construção de jogos. Aqui, se você me acompanhar no slide, tem 4 plataformas que funcionam dessa forma: Scratch, Twine, Quest e Fixel. Os links estão aí para você explorar, né?
não é tão automático, repito, mas é factível, né? E principalmente se você se juntar, né? Com 2, 3 colegas que também têm interesse, as pessoas se ajudarem e tal, a mesma distância, dá para fazer coisinhas legais. Não vai dar para você fazer o World of Warcraft, mas dá para você fazer jogos legais. E uma vez que você tenha aprendido, pronto, você pode trazer os seus alunos para fazer os próprios jogos, trazer eles para o universo da produzagem sobre o qual a gente falou. Outra coisa que você pode fazer é usar, então, esses mundos virtuais que já estão lá, estão abertos. RPG em massa, Second Life, jogos do tipo Sandbox, como eu falei, do Minecraft, The Sims, né? Tem uma série de jogos que funcionam online, que eles têm entrada via celular ou via computador, via tablet, etc., em que o mundo está lá aberto. Você entra, constrói um avatar e você tem, às vezes, desafios e coisas que você precisa fazer para vencer no jogo, progredir, ganhar mais poderes, ter acesso a mais lugares, né? Essa é uma possibilidade, você juntar equipes, né, de alunos para colaborarem nesse sentido. Outra coisa é você poder usar o jogo de uma forma totalmente apropriada para o seu objetivo, né? Então você pode criar uma narrativa escrita, por exemplo, os alunos criam uma narrativa escrita em língua estrangeira, eles entram nesse mundo, encenam isso, né? Você salva isso com um programa de captura de tela e você tem um vídeo, né, do que seria, digamos, um filme, não sei nem como dizer isso, mas assim, você fez um filme de genérico, sei lá, né, usando um negócio que não foi pensado para isso e que pode ser muito, muito, muito interessante, né? Aliás, existem gêneros aí, hipermediáticos que fazem exatamente isso, né? Tem um tipo de objeto digital chamado machinima ou machinima, que é justamente isso. As pessoas entram no videogame, criam cenas, depois eles recortam, né? Geram um vídeo, editam esse vídeo e criam um videoclipe, uma história, um comercial, né? Vale a pena você dar uma olhada nisso. É uma coisa que é perfeitamente factível com o que a gente explicou para você sobre produção multimídia nesse curso, né? Depois a gente tem o que a gente chama de mods. Isso é um pouco mais sofisticado, mas muitos dos jogos que são populares, ou que são mais antigos, ou que são cult, etc., eles disponibilizam uma porta, digamos assim, para que você personalize o jogo. Então, tem um jogo lá que é de atirar em primeira pessoa. Eles cedem para você a mecânica do jogo, mas você pode mudar as roupas, os cenários, as vozes, a trilha sonora, etc., e criar outro jogo. Eu trabalhei numa universidade em que os alunos de um curso de multimídia pegaram um jogo desses em que você ia matando os monstros, matando, até chegar num porão e matar o último monstro, né? E eles fotografaram vários elementos dos prédios da universidade, etc. e tal. Fotografaram colegas, fotografaram professores, etc. e fizeram um jogo em que você tinha que entrar e ir matando um monte de monstros. E você ganhava o jogo quando você atirava no coordenador e ganhava o diploma, né? Talvez não seja um jogo mais interessante, mas dá para fazer e nenhum deles sabia nada de programação. Eles tinham muito interesse em trabalhar com essa parte visual, estética, né? Então, existem comunidades de modders, inclusive. Então, tem gente que está modificando. Eu pego tal jogo que foi pensado nos anos 90 para jovens, que tinha a ver com guerra, e a gente está fazendo um projeto de modificar isso aqui para ser mais jovem, a narrativa vai mudar, e em vez de ser um jogo de guerra, vai ser um jogo de esporte, por exemplo, né? E aí você tem gente programando, e tem tarefas lá. Então, não tem uma tarefa do tipo, olha, precisamos escrever as falas que vai ter no jogo, ou precisamos... essas ambientações precisam mudar, precisamos de matrizes visuais para fazer aquela parede, etc. Então, você pode pegar isso para fazer, né? É uma outra forma de fazer uma tarefa colaborativa. Exemplos, né, para você ver. Esse Independence of Chile, ele é baseado num outro jogo, que é um jogo de capa e espada também, de militar e tal, e que, de fato, ele narra a história da independência do Chile direitinho, né? Então, possivelmente foi feito por uma equipe de professores de história, né? Enfim, mais exemplos para você de projetos de modificação de jogos. Agora,
chegou aquele momento da gente falar em como usar os jogos, não necessariamente produzindo ou jogando o jogo. Mas isso eu vou deixar para o nosso segundo vídeo, que começa daqui a pouco. Até mais.